18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. E você, Carimilhão, tudo bem? Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você que nos faz companhia aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 18 horas. Até às 7 da noite aqui no 18 horas. Você pode participar, inclusive, conosco do programa 18 horas através do nosso WhatsApp que está à sua disposição, que é o 994887592, Karine. Exato, manda um zap pra gente. Aí. Fala aí o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Qual é a sua? 6 e 2. Começando o programa 18 horas de hoje com os destaques do dia. Escândalo na segurança. Irmão de traficante trabalhava no setor de inteligência da Secretaria de Segurança do Amazonas. Falta de segurança. A Federação do Comércio pede mais segurança no centro durante as compras de fim de ano. Crise na saúde. Profissionais da saúde pedem apoio na Assembleia para receber do governo do Amazonas salários atrasados. Zona Franca tem vitória em Brasília. O Amazonas venceu a batalha contra o estado de São Paulo. Hora 6 e 3, mais uma vez, valeu, obrigado pela sua presença, pela sua participação aí em 100,7. Boa noite, vamos juntos até às 7 com os destaques desta terça-feira, 12 de dezembro de 2023 no ar. Mais uma edição do 18 horas aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. É só, hein? Começamos o programa hoje com mais um escândalo na segurança pública do Amazonas. Dessa vez é na segurança pública, Karime. Escuta essa aí. O governo do estado nomeou para cargo no setor de inteligência, hein? Logo lá, hein? Lanaubert Nunes Obando, que é irmão de um narcotraficante, Karine. Olha aí. Então, Carlão, o governo do Amazonas decidiu nomear Nalaubert Nunes Obando em outubro deste ano. Ele assumiu o cargo de gerente na Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, que é vinculada ao órgão de segurança pública do estado. Só isso, viu, gente? Ele assim cuidou, imagina, Carlão, ele cuidou de informações sigilosas, de informações de investigações policiais e da defesa da população. Olha, Karime, de acordo com a Polícia Federal, Sérgio Roberto Obando é apontado como integrante de uma organização criminosa que comandava o tráfico transnacional de drogas na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Ou seja, o Amazonas está dominado pelo crime, cara. Pois é, Sérgio Roberto Obando é, claro, o irmão do ex-servidor agora, nomeado pelo governo do Amazonas. Mas como você falou, Carlão, exatamente, o Amazonas está dominado aí pelo crime das facções internacionais. Isso é fato, inclusive comprovado pelo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado agora em novembro. Gente, dos 62 municípios do Amazonas, 27 têm a presença de facções criminosas, incluindo de outros países. Bom, o repórter André Meirelles está acompanhando esse caso específico da nomeação desse servidor da segurança pública aqui do estado do Amazonas e traz pra gente as atualizações sobre o caso. Muito boa noite, André. Então, o servidor da segurança Lanaubert Obando, ele foi exonerado? Conta pra gente. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7, também no canal no YouTube, né? Olha, Lanaubert Nunes Obando, ele tem 43 anos de idade, né? E como vocês já falaram, ele é irmão do narcotraficante internacional Sérgio Roberto Obando, que tem 49 anos. Ele é irmão por parte de pai e, claro, ele foi exonerado na noite de ontem. A gente vai saber qual o motivo, né, da exoneração dele, também qual o motivo de também ele estar assumindo até então aquele cargo, né? Porque antes de ingressar na Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, que é a SEAI, ele foi gerente operacional da unidade prisional do Praquequara, que essa, inclusive, ela fica aqui na cidade de Manaus, na zona norte, na zona leste, perdão, aqui da cidade de Manaus, o presídio Praquequara.
E só para a gente entender melhor esse caso, em outubro deste ano, o governo do Amazonas decidiu nomear Lanaubert Obando para o cargo de gerente na SEAI, que é vinculada também à Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas. O servidor cuidou de informações sigilosas, né, que fazem parte aí de investigações policiais e também da defesa da população. Mas ao ser questionado, a Secretaria de Segurança Pública acabou sendo questionada por um site nacional que estava apurando e investigando sobre essa situação. E ontem mesmo, após essa publicação, a gente fala aqui o nome do site também, de Metrópolis, ele já estava há um tempo fazendo essa investigação e entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, que 2 horas depois sobre o questionamento desse site, veio a exoneração, a nota oficial da exoneração do Lanaubert, né? E também a gente, claro, entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas para saber também o porquê, né, dele ter assumido esse cargo. E em nota, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas informou que, após tomar o conhecimento do parentesco por meio desta reportagem, o servidor em questão, o secretário de Segurança, ele foi exonerado, né? O servidor em questão e o chefe do setor responsável pela indicação do cargo. Aí a Secretaria de Segurança Pública diz que vai apurar as circunstâncias da nomeação. Então esse é o posicionamento e a nota oficial que a gente recebeu da Secretaria de Segurança Pública, né? Lanaubert Obando, que, como a gente já falou, que é irmão de Sérgio Obando, que é narcotraficante. Em 2011, inclusive, o Sérgio, aí, o irmão do Lanaubert, e outras 35 pessoas foram presas por agentes da Polícia Federal durante a Operação Ilhas, né? E com eles, com o Sérgio e com essas outras pessoas, foram apreendidas aí cerca de 1,5 toneladas de cocaína, além de R$150 mil em espécies. O criminoso, então, que foi condenado aí, o Sérgio, o irmão do Lanaubert, ele foi preso novamente também em outubro de 2017 pela equipe do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, e dessa vez foi com 400 quilos aí, Karime Carlão, de entorpecentes, avaliada em R$2 milhões. Olha só. Só que não parou por aí não. Tem um ano de 2019 que a Polícia Civil aqui do estado do Amazonas cumpriu mais um mandado de prisão em razão de sentença condenatória por tráfico de drogas também contra Sérgio, que a gente está falando aqui, que é o irmão desse que era servidor público, que foi exonerado ontem, o Lanaubert, né? Ele cumpria, inclusive, pena, né, domiciliar há 2 anos e depois ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, né? Mas a decisão acabou sendo revogada e o narcotraficante foi reconduzido à prisão, né? Então ele tinha saído para fazer um procedimento cirúrgico, mas aí não teve jeito, não conseguiu ficar em liberdade e retornou à prisão logo após alguns dias dessa cirurgia, né? E recentemente Sérgio, né, o irmão de Lanaubert, ele deu entrada e está no Centro de Detenção Provisória Masculino 1, né? Que depois disso, depois da prisão dele, novamente, cerca de 14 dias antes do irmão assumir o cargo no governo, ele então acabou sendo preso, né? E esse caso, inclusive, Karime Carlão, vem à tona aí no exato momento em que a pesquisa Cartografias da Violência na Amazônia, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado agora há pouco, né? Um dia desse, no dia 30 de novembro, mostra que Manaus tem 4 facções criminosas em disputa dos 62 municípios do Amazonas, sendo que 27 têm a presença de facções criminosas, incluindo de outros países. Inclusive, eu conversei também com alguns especialistas em segurança pública que trouxe informações de que os agentes, os servidores que têm que ser escolhidos para estar aí nesse quadro de segurança pública não pode ter nem parentesco aí, né, por causa da segurança, de todo o sigilo que aí a Secretaria de Segurança Pública e todos os órgãos aí que integram ela fazem, né? Porque e a gente traz também essas informações aqui porque, de acordo com os estudos, essas 4 facções disputam o controle aqui em Manaus e o estado mapeou a presença de facções em todos os municípios do Amazonas. De acordo ainda com esse levantamento, em 21 cidades, a disputa entre facções, né, entre
entre 6 a uma facção dominante, né? Inclusive as cidades aqui da região metropolitana de Manaus e municípios na divisa com outros estados e na fronteira com outros países estão na lista dos que registram aí disputa entre essas facções, né? E agora a gente fala também sobre toda essa situação que a gente traz aqui, que inclusive em novembro deste ano o governo federal ele lançou o programa AMAS, né? Que é Amazônia, Segurança e Soberania, que foi criado em março deste ano, né? E o objetivo é de aumentar a segurança na região. Então a gente estava sobre aí o estudo, né, dessa pesquisa, acompanhando toda essa situação, e a gente também entrou em contato com o governo federal e que disse que essa situação aqui na Amazônia também vai ser resolvida após o governo estadual aderir ao programa AMAS, né, que tem o objetivo aí de aumentar a segurança aqui na região. E para ter uma ideia de como deve funcionar esse programa, eu conversei com um especialista em segurança pública e também que é ex-secretário aqui no estado do Amazonas, que é o Mário Elfiero. Ele está por dentro desse plano do governo e agora a gente vai ouvir essa pequena entrevista que a gente fez com ele. Vamos conferir. Esses são os dados, né? Essa cartografia é um retrato de como a Amazônia está hoje, né? Ou seja, quase 25%, né, da Amazônia legal brasileira, né, está, vamos dizer assim, condicionada à lógica dessas facções criminosas, né? O governo federal, nesse último tempo, nas últimas semanas, lançou o programa AMAS, que é justamente o que vai combater, né, esse tráfico de drogas ilegal, tráfico de armas, tráfico de pessoas, tráfico também que nós temos do nosso bioma, né, que é levado, a extração ilegal do ouro, né? Tudo isso aí, né, tá dentro do mapa do programa AMAS, que é um programa do Ministério da Justiça via Secretaria Nacional de Segurança Pública, que foi colocado em mais de 2 bilhões de reais para justamente os estados da região da Amazônia Legal, os 9 estados, possam fazer seu planejamento conjunto e possam já começar a combater. 18 horas. Então, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do Mário Elfiero, né? Ele falou, ele que é especialista em segurança pública, porque também já foi secretário aqui. E olha, só para complementar aqui sobre o programa AMAS, que foi instituído pelo decreto 11.614 e assinado pelo presidente Lula em julho deste ano. A iniciativa está sendo financiada pelo Fundo Amazônia e o valor total do investimento é de mais de 2 bilhões de reais, dos quais cerca de 80% são para os estados. O restante é destinado à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Então a gente vai, né, ver aqui, Karime e Carlão, sobre tudo que a gente viu hoje, né? Se esse programa aí vai realmente ajudar a situação do tráfico, né, de drogas, das facções. Então, a questão é que eu sei que vem dinheiro, né? Acho que uns 2 bilhões de reais, se eu não me engano. 2 bilhões de reais. 2 milhões. Bilhões. Gente, bilhões. Olha aí, a gente sabe que bom, vai ser difícil. Eu quero ver dar conta e dar pelo menos uma satisfação para a população da aplicação desses 2 bilhões de reais que vão vir aí do governo do federal para aplicar na segurança pública do estado do Amazonas. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Mas, gente, cá pra nós, gente, como assim? Como é que pode isso? É um absurdo atrás do outro. Teve o caso do governo do Amazonas autorizar a mulher de um traficante participar de encontros no Ministério da Justiça. Teve também a prisão de agentes da segurança pública e entre eles o delegado Samir Freire. Gente, ele era só o secretário executivo adjunto de inteligência do governo do Amazonas. Só isso. E as acusações foram graves, tá? Não foi só ele, não. Foi um grupo. As acusações foram dos seguintes: desvio de carga de ouro, extorsão e ameaças de flagrantes forjados. Ou seja, se o senhor não quisesse dar dinheiro, eles ameaçavam, se não der dinheiro, vamos aqui colocar um flagrante forjado na sua carga. É fácil e fazer vai isso, dar né? ruim para você. Muito fácil nessas estradas, né, Carlão? Claro. Agora, imagina, criminosos
perigosos, todos agentes de segurança do governo do estado do Amazonas. É complicado. Esse caso do delegado foi em 2021. Um ano depois, policiais militares do Amazonas foram presos, acusados de assaltar e extorquir garimpeiros em vários municípios do interior. Gente, agora é essa. É um caso atrás do outro. Gente, não dá, né, Carlão? Realmente. E, Carmen, são quadrilhas, inclusive, atuam dentro do governo, direto dentro do governo, debaixo do nariz das autoridades que simplesmente não me enxergam ou, é claro, fazem vista grossa, sabem até. E os crimes só vêm à tona com as operações da Polícia Federal, só em nível federal. O pior que é justo em áreas que deveriam cuidar da segurança do Estado e da população. Áreas importantíssimas, sem dúvida, áreas estratégicas, que, ao que parece, estão tomadas pela criminalidade. E por isso é que a gente, fica preocupado, a gente fica complicado isso, porque o Amazonas aparece nos estudos aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dominado pelas facções. Então a gente está percebendo o que está acontecendo realmente, e a cada dia surge aí uma comprovação, que a segurança pública, que esse estudo aí está realmente vendo o quadro, né, Carolina? Exato, como até o André Meirelles mencionou, é o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que aponta, que explica, ou melhor, que revela que o Amazonas está dominado pelo crime das facções internacionais. O Amazonas é um dos 3 estados mais violentos do país. E Manaus é uma das cidades mais violentas do mundo. Isso a gente sabe, tá? Todo ano nós batemos recordes de roubos, assassinatos, execuções, assalto a ônibus e por aí vai. Isso a gente vê todos os dias nas ruas, né, Carlão? A gente tem medo de sair. Não tem como, não estou falando aqui nenhuma novidade, nem nenhum absurdo. Você que está ouvindo, você sabe. Não é tranquilo a gente sair na rua, não é tranquilo a gente sair de casa, não sabe se vai voltar. Bom, enquanto isso, a farra tá aí, né? E a gente lembra que a Secretaria de Segurança, sendo alvo desse tipo de polêmica, de escândalo, a gente lembra que essa mesma secretaria queria comprar videogames, Playstations, cadeiras de massagem, mesas de ping-pong, TVs de última geração, que mesmo estando nessa situação, queria o quê? Gastar dinheiro com isso. Bom, a compra foi barrada, pelo menos, mas, gente, é vergonhoso, é uma situação imoral até. É muito complicado, Karime. É uma gestão aí que está marcada pelos escândalos policiais e entre outros aí, né? O pior deles envolvendo o próprio governador Wilson Lima, que a gente vem denunciando aqui há muito tempo. Por exemplo, o caso da compra, superfaturada de ventiladores pulmonares numa loja de vinho. Um caso que foi, inclusive, parar lá em Brasília, lá na capital. Ele é réu, ainda é réu no Superior Tribunal de Justiça, acusado pelo Ministério Público Federal de peculato, fraude em licitação e de ser chefe de organização criminosa. 6h18, você no melhor mix do Brasil, hein? 18 horas. Olha, nessa crise na segurança, a Federação do Comércio do Amazonas pede mais atenção do poder público com o centro de Manaus. Uma situação extremamente preocupante e perigosa, hein? Tá todo mundo aí, né? Pois é, ainda mais essa época movimentada de compras e movimentação de fim de ano, né, Carlão? O FEComércio pede o quê? Mais segurança para a população que gosta de fazer as compras no centro da cidade, que até é tradicional, né? Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto agora com a Diné Araújo. Diante da segurança e conforto proporcionado pelas lojas instaladas nos shoppings de Manaus, mais da metade da população que vai às compras nesse Natal prefere as lojas do centro da cidade, uma tradição que se repete a cada ano, principalmente entre a população de baixa renda. Em um encontro com jornalistas na manhã de hoje, a segurança no centro comercial de Manaus foi um dos temas abordados pela Federação do Comércio. Na avaliação do presidente da FEComércio, Aderson Frota, o Centro Comercial de Manaus precisa de melhoria na segurança para atrair mais consumidores. Segurança no tocante aos próprios lojistas. Então isso tudo tem que ser sentado na mesa, porque se você encarece a ida ao centro da cidade, olha, veja bem, quem é que vai
dispensar o conforto dos shoppings. Então, prefere o conforto do shopping do que ir realmente ao centro da cidade. O centro da cidade é fundamental, é uma questão histórica, é uma questão de respeito com o nascimento da cidade, com a origem da cidade. Então, o centro da cidade, a nossa avaliação, merece uma atenção muito forte, porque nós temos que atender a vários públicos, ao centro da cidade, a população que frequenta o centro da cidade, a população de trabalhadores que trabalham no centro da cidade, os empresários que investem e criam emprego no centro da cidade. A segurança no centro da cidade é uma pauta antiga dos empresários e trabalhadores da área. Em julho desse ano, lojistas reivindicaram mais policiamento para o setor. Na ocasião, alguns até disseram ter medo de manter as lojas abertas após as 4 da tarde, na Avenida Joaquim Nabuco, por exemplo. Até sábado, dia 16, as lojas do centro de Manaus ficam abertas até 8 da noite. Já de 18 a 21 de dezembro, as compras no centro da cidade podem ser feitas até 9 da noite. Nos dias 22 e 23 de dezembro, o comércio do centro de Manaus ficará aberto até 10 da noite. Já os shoppings funcionarão até a meia-noite. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 21 minutos em Manaus. Olhem, hoje a Polícia Federal deflagrou a Operação Papel Carbono, que investiga um suposto doleiro responsável por comandar um esquema de operações de câmbio não autorizados, Karime. Carlão, e segundo a polícia, o esquema movimentou ilegalmente a quantia estimada de 114 milhões de dólares. E a repórter Nathalie Moraes acompanhou o caso, está ao vivo aqui pra gente, traz as atualizações. Boa noite, Nathalie. Então, a polícia investiga esse caso há quanto tempo, Nathalie? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Então, Karime, como você bem disse, né? A polícia iniciou as investigações ainda no ano de 2019, mas só hoje, na manhã de hoje, a Polícia Federal prendeu aí um doleiro suspeito de gerenciar um esquema de operações de câmbio não autorizados aí pelo Banco Central. O doleiro usava suas lojas de câmbio, uma delas localizada no centro aqui da nossa capital, para desviar dinheiro em 2 formas. Uma delas é conhecida aí como câmbio paralelo, onde ele fazia a troca da moeda estrangeira sem a documentação e sem o recolhimento do imposto, especialmente o IOF, que é o Imposto de Operação Financeira. Esse esquema fraudulento, Karime, chegou a movimentar aí cerca de 114 milhões de reais, que convertidos aí para a nossa moeda, né, convertidos aí para o real, equivalem aí a cerca de 560 milhões de reais. O doleiro fazia a transferência do dinheiro para o exterior sem conhecimento do Banco Central, com um esquema conhecido aí como dólar cabo. Ele também agia aí como um intermediário para receber e enviar dinheiro dos clientes para o exterior clandestinamente. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós ouvimos aí o delegado João Marcelo, ele que presidiu essas investigações, ele que é delegado da Polícia Federal. Vamos conferir. A operação Papel Carbono, ela foi iniciada a partir de uma abordagem realizada por policiais federais no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, em novembro de 2019. Na ocasião, o investigado tentou embarcar em um voo com destino a São Paulo, transportando uma mala com a quantia de 150 mil reais em espécie. O que chamou a atenção da equipe na ocasião é que o dinheiro estava encoberto por revistas, jornais e papéis de carbono. Essa situação levantou suspeitas de que esse dinheiro pudesse ser de origem ilícita, afinal, é simples a possibilidade de você fazer uma transferência eletrônica, né? Então não haveria motivo para ele correr esse risco de transportar uma mala com dinheiro em espécie. A partir daí foi instaurado o inquérito policial para apurar o crime de lavagem de dinheiro e dentre as primeiras diligências nós identificamos que o investigado gerenciava por intermédio de uma casa de câmbio, né, operações de câmbio não autorizadas. Apesar dele possuir a autorização do Banco Central, ele desenvolvia as atividades paralelas. Então, o câmbio paralelo, como o Dr. Sábio colocou, é nada mais do que a troca de moeda estrangeira sem a devida documentação e sem o recolhimento de impostos, especialmente o IOF, né, Imposto de Operações Financeiras. 18 horas.
Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do delegado da Polícia Federal, o delegado João Marcelo. Durante as investigações, durante essa entrevista coletiva, o nome do doleiro ele não foi divulgado, Karime, mas segundo a Polícia Federal, ele já tinha sido preso no ano de 2004 durante a Operação Farol da Colina. E agora, quase 20 anos depois, o doleiro teve a prisão preventiva decretada, pelo mesmo crime. Como o delegado já falou, as investigações iniciaram ainda em 2009, e inclusive esse doleiro ele tinha aí várias contas no exterior, ele movimentava dinheiro inclusive na China e nos Estados Unidos, como afirma o delegado João Marcelo, o Shoa da Polícia Federal. Vamos conferir. Sim, foi cumprindo o mandado de prisão preventiva em Manaus. O relatório de auditoria que nós temos na investigação foi apresentado pelo Banco Central. Ele indica que, ao menos desde 2016, houve a movimentação de 114 milhões de dólares de forma atípica, ou seja, à margem do sistema financeiro. Então, esse foi o valor que foi apontado como irregular e, a partir daí, nós solicitamos o sequestro e a indisponibilidade de bens e a Justiça Federal determinou o bloqueio no valor de 428 milhões. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do delegado da Polícia Federal, João Marcelo Uchoa. Só para finalizar, Karime, além do doleiro que teve a prisão preventiva decretada na manhã de hoje aqui na nossa capital, outras pessoas ligadas a eles e funcionários da loja seguem sendo investigados aí pela Polícia Federal e eles poderão responder aí pelos crimes de gestão fraudulenta, falsa identidade para a realização de operação de câmbio, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Beleza, Nathalie, boa noite. Boa noite, eu volto daqui a pouquinho. Valeu. Tchau, tchau. 6h27, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora para Brasília, Carlão? Vamos falar com o nosso correspondente, conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Explica pra gente essa situação. O deputado federal Silas Câmara, ele corre o risco de ter o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Como é que é esse assunto? Explica pra gente como é que isso está repercutindo aí em Brasília. Boa noite, Cadu. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, a bancada evangélica reagiu com surpresa a essa decisão de hoje do TRE do Amazonas. Eu conversei com alguns parlamentares da base evangélica que ficaram sabendo da notícia agora há pouco, enquanto esperavam o começo da reunião da Frente Parlamentar Evangélica. Foi até, de certa forma, estranho, viu, Karime? Tinha alguns deputados em um dos plenários da Câmara esperando o começo da reunião, que seria presidida pelo Silas Câmara. Mas aí o assessor chegou correndo, disse que o deputado ainda estava embarcando no avião com destino a Brasília. Eram por volta aí de 17h30, a reunião estava marcada para 17 horas. E aí perguntaram, a razão da demora. E aí o assessor acabou falando sobre o julgamento no TRE e o resultado, a decisão do colegiado. E todo mundo aí ficou se perguntando, e agora, como é que vai ser? O deputado foi cassado mesmo? Quem vai liderar a nossa bancada? Muitas dúvidas pairaram ali naquela hora no plenário, mas esse é um bastidor que eu queria compartilhar com vocês e que eu vi aqui na Câmara dos Deputados, que eu estou falando ao vivo, ainda estou falando aqui na Câmara dos Deputados. Mas, Karime, para o nosso ouvinte ficar sabendo, ficar entendendo melhor essa situação, o TRE do Amazonas atendeu ao pedido do Ministério Público Eleitoral, que pediu a cassação do diploma do deputado Silas Câmara e o recálculo do quociente eleitoral partidário. O objeto dessa ação é a prestação de contas da campanha do ano passado. Foram encontradas irregularidades nos gastos, principalmente de fretamento de aeronave. O Ministério Público viu que Silas Câmara viajou várias vezes para o estado do Acre, levando passageiros que não faziam parte da campanha política. Inclusive, ele fez trajetos pelo interior do Amazonas, levando inclusive crianças de colo, levando o irmão dele, o Dan Câmara, pessoas que não têm nada a ver com a campanha. Na verdade, Karime, ele alugou o avião para fazer campanha e fez a festa. Agora, a fatura chegou de verdade. Essa decisão é final?
Não. Importante a gente frisar isso, viu? No julgamento foram 4 votos a favor da cassação, inclusive o voto do relator dessa ação. O magistrado acabou pedindo vistas e o julgamento foi suspenso. É possível, por exemplo, Karime, que na retomada do julgamento, que ainda não tem uma data definida, um dos magistrados que votou pela cassação acabe mudando de voto. E aí Silas Câmara possa possivelmente voltar para o jogo. É uma hipótese, tá? Isso é possível. E também é possível que Silas recorra da decisão na instância superior, no caso o TSE. Ou seja, nem tudo está perdido para Silas Câmara, mas a situação dele é muito delicada. O fato, Karime, é que essa derrota de Silas Câmara se junta a uma outra crise. A esposa dele, a também deputada federal Ana Lúcia, foi acusada pela própria filha de manter as netas em cárcere privado. Gabriela Câmara, que é uma das filhas do casal, ela foi para as redes sociais chamar a mãe de criminosa, Karime, que há 8 meses, segundo a Gabriela, há 8 meses a Ana Lúcia, a deputada Ana Lúcia, não entrega as crianças para a mãe, que é a filha dela, né? E aí Silas também foi para as redes sociais divulgar uma nota apoiando a esposa, Ana Lúcia, dizendo que ela estaria fazendo isso pelo bem das crianças. Que salada, né? Gente, mas aí nesse caso das crianças tem toda uma legislação, tem todo um modus operandi. A guarda, né, é da mãe. Então é só colocar na justiça, é só pegar um advogado e até que alguma situação seja julgada, enfim, seja exposta, uma situação comprovada, até lá a guarda é da mãe. Ou seja, o casal aí tá muito complicado, tá muito enrolado, né, Cadu? Agora só tira uma dúvida, então até lá, Silas Câmara, ele tá onde? Ele tá no limbo? Ele ainda fala? Ele ainda politicamente, exato, politicamente ele ainda tá valendo o mandato, né? Exatamente. Tá, ainda tá valendo, viu, Karime? Ele ainda é deputado federal, ele embarcou já, ele deve ter chegado agora, né? O assessor dele falou que 17 horas ele embarcou para Manaus. São o quê? São 17h30, tá em voo para cá ainda. Ele deve ter acompanhado em Manaus o próprio julgamento, né? Mas o fato é que o mandato dele continua, mas essa questão, esse viés, esse revés, né, jurídico, judicial na vida dele, agora se junta a uma crise familiar que foi exposta nas redes sociais. Como você colocou, né? Essa novela que está acontecendo na vida de Silas Câmara, na verdade é um inferno astral que está sendo vivido não só pelo Silas Câmara, mas também pelo casal e também pela família inteira, né? Afinal, a gente tem que entender o contexto também político dessa história. O Silas Câmara e a Ana Lúcia são grandes lideranças da base evangélica no Congresso Nacional, Karime. É muito poder. E como líderes, eles não conseguiram cumprir a missão de aproximar os parlamentares evangélicos do governo Lula. E aí os obstáculos ideológicos que eles não diminuíram, pelo contrário, Karime, eles só aumentaram. E Silas Câmara e Ana Lúcia acabaram criando muitos desafetos aqui em Brasília. Então tudo isso se junta nesse grande balaio que coloca Silas Câmara numa situação totalmente desfavorável aqui em Brasília. Cadu, e não é a primeira vez, né, que o Silas Câmara está numa situação desfavorável aí em Brasília, né, cara? Exato. Por isso que a gente tem muita cautela, porque o Silas Câmara, ele é um sobrevivente. Ele sai pela tangente, aí dá um jeito. Sempre sai pela tangente. Então a gente precisa acompanhar e não cravar resultado. Porque as coisas podem mudar a favor dele. Cadu, olha só, inclusive uma outra história importante é a sabatina, né, de Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Como é que tá essa expectativa? É amanhã, né, a sabatina, né? Como é que tá? Exatamente. O que você acha? Expectativa grande, Carlão. Já tem manifestação contra Flávio Dino, marcada contra Flávio Dino, tá? Marcada para amanhã de manhã, em frente ao Congresso Nacional. O Detran e a Polícia Militar já informaram, já mandaram comunicado para a Câmara dos Deputados que vão bloquear algumas ruas no entorno aqui para evitar o tumulto no trânsito. Então, aqui fora já sabe, vai ter muita confusão aqui. Tudo indica, Carlão, que a sabatina vai ser um acontecimento histórico, né? Pela pessoa, o que de Flávio Dino representa para o presidente Lula, para o governo Lula. Inclusive,
Inclusive, Carlão, Flávio Dino ainda está por aqui, viu? Transitando pelo Senado, visitando os gabinetes para pedir votos. Ele esteve com o pessoal do MDB. Parece que hoje à tarde ele visitou Eduardo Braga, ele visitou outros parlamentares, está evitando conversa com o Sérgio Moro e outros parlamentares da oposição. Ele está dando a última cartada antes da sabatina, que vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do Senado. É importante as pessoas acompanharem. O que a gente espera, Carlão, é que seja uma sabatina muito movimentada, com muitas perguntas capciosas, muitas falas apimentadas da oposição, também muito bate-boca, porque a base governista, com certeza, ela vai estar preparada para proteger Flávio Dino dos ataques da oposição. Não vai ser um debate muito fácil, não. Importante a gente dizer, Carlão, que Flávio Dino vai ser sabatinado junto com Paulo Gonet, que é o indicado do presidente Lula para assumir a PGR, a Procuradoria-Geral da República, que hoje está lá o Augusto Aras, né? Está lá não, já saiu. Agora, com o Paulo Gonet entrando aí, vai ser provavelmente para o Paulo Gonet não vai sobrar nada. Ele é uma pessoa tranquila, transita muito bem entre a base governista e a oposição, então é possível que ele passe com folga. Agora, com Flávio Dino, a guerra está declarada. Mas nos cálculos do governo é possível que ele tenha a maioria dos votos. O grande problema está no plenário. Então a gente precisa acompanhar se após a sabatina a indicação seja votada também no plenário. É possível que não, viu? Porque deve ser demorada. Vai começar pela manhã, invadir à tarde, provavelmente ir à noite. Vamos acompanhar. Vai ser amanhã é o dia de muita expectativa. Acho pouco provável essa estratégia de colocar os dois na mesma sabatina segure aí o ímpeto dos senadores da oposição. Carlão e Karime. Obrigada, Cadu, pelas informações. Boa noite, até amanhã. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço, galera. Tchau. Um abração. Agora são 6h36. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E olhem, por unanimidade, o Amazonas venceu a batalha judicial contra o estado de São Paulo relacionada aos investimentos fiscais do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, Carlão, no início da madrugada de hoje, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o boicote de empresários paulistas à isenção tributária dos produtos aqui da Zona Franca de Manaus. Aldiné Araújo traz os detalhes pra gente. A exclusividade dos incentivos fiscais garantidos pela Constituição brasileira às indústrias do Amazonas nunca foi aceita pela indústria paulista, tanto que mesmo tendo direito à isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, ao chegarem em São Paulo, não gozavam desse direito. Por esse motivo, o Amazonas entrou com uma ação contra o estado de São Paulo por descumprimento de preceito fundamental. A já considerada a maior vitória jurídica do Estado na guerra fiscal nos últimos anos veio na madrugada de hoje, quando o STF, Supremo Tribunal Federal, impôs por unanimidade derrota a São Paulo. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Serafim Correa, que também é economista, a decisão é histórica em favor do Amazonas. Os 24 estados, mais o Distrito Federal, aceitaram e respeitam essa regra. No entanto, o estado de São Paulo sempre ficou criando caso, autuando a empresa que comprava da Zona Franca para privilegiar a indústria de São Paulo. Essa briga durou, portanto, 48 anos, idas e vindas, e agora, finalmente, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, disse que o Amazonas tem razão. A Lei 2475 de 1975 está valendo e deve ser respeitada por todos, inclusive pelo poderoso Estado de São Paulo. O secretário lembra que a decisão do Supremo dá segurança jurídica às empresas instaladas aqui, bem como às empresas paulistas que compram da Zona Franca de Manaus. Que se as empresas lá fora tiverem insegurança na compra, elas não vão comprar. Isso significa que ninguém virá mais para cá e as que estão aqui irão embora. O Supremo deu um basta nesse abuso do Estado de São Paulo. O relator do processo, o ministro Luiz Fux, confirmou o direito do Amazonas na ação de descumprimento de preceito fundamental. O voto dele foi seguido pelos outros ministros e o placar em favor do Amazonas foi de 10-0. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo
18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, profissionais da saúde cobram do governo do Amazonas salários atrasados. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha só, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. São 6 horas e 40 minutos. Previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Tempo e temperatura, Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens durante a manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 52% e 93%. Depois do escândalo na segurança pública, vamos para o colapso na saúde do estado. Profissionais estão cobrando salários atrasados do governo do Amazonas, Karine. Então, Carlão, e hoje eles foram pedir apoio na Assembleia Legislativa para receber aí esses atrasados. A repórter Nathalie Moraes acompanhou o assunto e traz os detalhes pra gente agora. Nathalie, boa noite novamente. Então, eles participaram de uma reunião lá na Assembleia hoje, não é, Nathalie? Exatamente, Karime e Carlão, mais uma vez boa noite para vocês, boa noite aos ouvintes do 18 horas. Karime, essa situação, todo esse colapso na saúde aqui do estado tem sido um tema de destaque entre os projetos de lei que estão em pauta, né, na tramitação na Assembleia Legislativa aqui do estado. E hoje, né, esses servidores terceirizados que atuam aí nas unidades de saúde da rede estadual foram até a Assembleia Legislativa, onde eles tiveram uma reunião junto à presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, a doutora Maiara Pinheiro, a deputada estadual. Ela recebeu aí representantes de cooperativas aqui no estado, que além de reivindicar, né, as melhorias, melhores condições de trabalho, aquelas situações que a gente fala diariamente aqui no 18 horas, né? É uma situação bastante complicada para quem atua na saúde, porque além da falta nos pagamentos, a gente está falando de empresas aí que estão há pelo menos 11 meses, praticamente um ano, né, sem receber o seu salário. São maqueiros que recebem aí cerca de um salário mínimo. Imagina, são enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros e até o pessoal da segurança. Exatamente, Karime. Mas aí... E sem falar nas empresas que oferecem a alimentação, muito importante também. Isso mesmo, Karime. E aí hoje, né, todos esses profissionais, foram centenas de profissionais, quase 500 profissionais estiveram hoje numa plenária Rui Araújo, lá na Assembleia Legislativa, para reivindicar mesmo. Eles foram lá cobrar dos deputados. Olha, quer dizer que o governo atendeu as empresas médicas, né? Vale a gente lembrar que no último dia 1º de dezembro, as 15 principais empresas médicas reduziram as suas atividades aqui por falta de pagamentos do governo do estado. E aí na última sexta-feira, né, o governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu essas empresas, esses representantes, apresentou um cronograma de pagamentos que deve começar a ser obedecido a partir de janeiro do ano que vem e fez um acordo entre essas empresas médicas e os médicos retomaram as atividades. Mas os demais profissionais, Karime, continuaram trabalhando sem receber. Sem reunião, Exatamente. Sem uma atenção, sem uma explicação, simplesmente levaram um calote e estão aí, sem nenhuma explicação, gente. Acredita nisso? E aí hoje, né, esses profissionais, eles foram lá, né, cobrar dos deputados, eles foram realmente cobrar do líder do governo uma posição. E aí, até quando a gente vai ficar trabalhando sem receber? Para falar um pouco mais sobre esse movimento que aconteceu na Assembleia Legislativa na manhã dessa terça-feira, eu conversei com o enfermeiro Denison Vilar, ele que é enfermeiro do SAMU e líder do movimento Todos pela Saúde. Vamos conferir. Nós fomos recebidos pela deputada Maiara Pinheiro, que é a presidente da Comissão de Saúde, pelo deputado Wilker Barreto, né, o Felipe Souza, que é o líder do governo na Assembleia, e o deputado Jorge Lins, que é um dos representantes da Comissão de Saúde do Estado. Deixei bem claro que não adianta resolver o problema somente de um grupo de trabalhadores, que eles terão um problema toda semana na Assembleia Legislativa do Estado, se não criar um cronograma, um planejamento para resolver a pendência dos serviços gerais, do maqueiro, do administrativo, do restante dos enfermeiros, como Segian e Compean e outros. Tenho deixado bem claro. Conversei com o líder do governo, certo, Felipe Souza, e pedi para que a gente possa construir esse planejamento de ações para o coletivo,
para todos os servidores da 10AM e não tão somente para o Grupo IET. Porém, nesse primeiro momento, está sendo dado prioridade para as questões do IET pelo número de pessoas que vieram aqui hoje. Contudo, nós sabemos que a dificuldade não é só do Grupo IET, sabemos que a dificuldade vai de serviços gerais até alguns médicos ainda que aceitaram esse acordo para um planejamento de pagamento até maio do ano que vem. E a gente sabe que o governo está quebrado até maio, junho do ano que vem o orçamento. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do enfermeiro, né, e líder do movimento Todos pela Saúde, Denison Vilar. Eles foram ouvidos não somente, Karime, pela deputada Maiara, né, a presidente, né, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Um dos deputados que também recebeu, né, esses líderes e todo esse movimento da saúde foi o deputado estadual Wilker Barreto. Ele, inclusive, né, propôs aí, essa proposta foi aceita pelo líder do governo, Felipe Souza, uma reunião entre esses profissionais e, como bem disse aí, né, o Denison, entre os profissionais do IET. Os profissionais do IET são aqueles enfermeiros intensivistas, Karime, que saíram das unidades de saúde, né? Eles foram trocados aí pelaquela substituição que o governo fez. O governo assinou uma TAG, né, um termo de ajustamento de gestão, contratou cerca de 2.000 profissionais aí sem especialização, sem concurso público. Esses profissionais estão ganhando cerca de R$800 a menos do piso salarial. E esses profissionais que deixaram as unidades de saúde, eles estão, Karime, há pelo menos 6 meses sem receber. Agora eles estão desempregados e pelo menos com 6 meses de salários atrasados. O deputado Wilker Barreto confirmou que essa deve ser dada uma prioridade para a questão deles nessa reunião na próxima quinta-feira, mas a reunião foi confirmada pelo deputado. Vamos conferir. É importante trazer para a pauta o atraso do serviço terceirizado de maqueiros, porteiros, serviços gerais, certo? A saúde do Amazonas, que voltou, segundo o governador, com a volta dos médicos, a volta dos médicos aos plantões, não tira a saúde da crise. Então esse assunto será abordado na próxima quinta-feira e eu espero que o governo traga a solução para os demais problemas. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do deputado estadual Wilker Barreto, né, sobre essa reunião que deve acontecer na próxima quinta-feira, agora dia 14 de dezembro, às 11 horas da manhã, lá na Assembleia Legislativa, para tratar das problemáticas do caos na saúde aqui no nosso estado. Eu conversei, Karime, também com a presidente do Instituto de Enfermeiros Intensivistas, né, a enfermeira Suzane Teixeira, ela que é presidente do IET, ela confirmou, né, que pelo menos 279 enfermeiros especialistas, né, das unidades de terapia intensiva vinculados ao IET estão aí com pelo menos de 6 meses de salários atrasados. É uma situação, né, realmente inimaginável. Gente, não dá, gente. Que governo do estado é esse? Como é que administra a saúde pública assim? Como é que não tem a mínima consideração pelo profissional que trabalhou, gente? A pessoa trabalhou, a pessoa está querendo, está reivindicando um direito. Como é que fica 6 meses sem trabalhar? Acontece uma jogada dessa política, eles são demitidos e estão aí, demitidos e com salários atrasados. Isso é desumano, isso é criminoso. Exatamente, Karime. E eles realmente esperam, né, não serem ouvidos somente pelo líder do governo, o deputado estadual Felipe Souza, mas eles realmente esperam uma resposta da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria de Fazenda, porque, segundo o governador Wilson Lima, não tem dinheiro para arcar com tudo, né, Karime? Foram arrecadados aí cerca de 5 milhões, né, mas não tem dinheiro para pagar todo mundo. Sim. E aí o funcionário fica na hora. Não é que não tenha dinheiro, não teve planejamento, porque o governo do estado do Amazonas é um governo rico, arrecada muito bem, sim senhor, arrecada direitinho, fora os extras que chegam aí só de bilhões de reais aqui pro estado do Amazonas, e chega uma hora dessa, não tem dinheiro, não teve administração e não teve prioridade para pagar salários de um profissional da saúde. Como é que chega no ponto desse? Eu não sei como é que se pode chegar no ponto desse. Karime, mas infelizmente essa é uma triste realidade dos enfermeiros intensivistas aqui no estado do Amazonas, confirmada aí, inclusive, pela presidente do Instituto dos Enfermeiros aqui do nosso estado, a enfermeira Suzane Teixeira. Vamos conferir.
Nós vamos ter uma reunião na próxima quinta-feira, às 11 horas, lá na Assembleia, com a presença da deputada Maiara, que é a responsável, a presidente da Comissão de Saúde, o deputado George Lins, a deputada Alessandra e um representante da Casa Civil e um representante da SES, para que nós possamos dirimir em cima dos 6 meses de atraso que eles estão devendo ao IET. Isso ficou acordado. Acredito que na próxima quinta-feira nós estaremos negociando essa pauta. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala da enfermeira Suzane Teixeira, ela que é enfermeira do Instituto de Enfermeiros Intensivistas aqui no estado, confirmando a caótica situação desses profissionais que foram demitidos e estão com pelo menos 6 meses de salários atrasados por parte do governo do estado. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Está aí mais um capítulo do colapso da saúde pública do estado do Amazonas, né, Carlão? E o pior que quem mais sofre, quem paga lá na ponta é quem precisa dos serviços do atendimento público de saúde. A pessoa que está lá, que está hospitalizada, a pessoa que está precisando de um exame, de uma cirurgia, é o cidadão que nunca é tratado com dignidade pelo governo do Amazonas. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a organização do movimento LGBTQIAP+, denunciam ao Procurador-Geral da Justiça projetos de leis discriminatórias da Assembleia Legislativa do Amazonas. Bom, Carlão, e o Ministério Público do Amazonas e o Grupo Nacional de Direitos Humanos vão monitorar de perto a situação para evitar que haja retrocesso nas conquistas do movimento. E quem explica mais pra gente sobre o assunto é a Odinei Araújo. De acordo com representantes das organizações do movimento LGBTQIA+, projetos de lei com teor discriminatório e que violam princípios de igualdade tramitaram e ainda tramitam na Assembleia Legislativa do Amazonas, atentando contra os direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Por isso, o grupo denunciou o caso ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento, que também é presidente do Grupo Nacional de Direitos Humanos. Os representantes do movimento LGBTQIA+, revelaram suas preocupações em relação a esses projetos de lei. O Procurador-Geral de Justiça, Alberto Nascimento, expressou preocupação com a possibilidade de legislações contrárias aos princípios constitucionais e reforçou o compromisso do Ministério Público em garantir a defesa dos direitos humanos para todos. Durante a reunião, foram discutidas estratégias para acompanhar de perto o trâmite dos projetos de lei na Assembleia Legislativa e para sensibilizar a sociedade sobre os possíveis impactos negativos que tais propostas podem ter na vida das pessoas LGBTQIA+. O Grupo Nacional de Direitos Humanos, sob a liderança de Alberto Nascimento, pretende monitorar de perto a situação, atuando de forma proativa na defesa dos direitos humanos e na promoção de um ambiente legislativo mais inclusivo e respeitoso. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h53. Vamos falar sobre os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao meu lado. Cíntia, então o ano já é 2024, né? E tem nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Manaus. Conta mais pra gente. Vamos lá, pesquisa do Iveritas. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Empate, viu? Tá tendo empate aí entre os dois principais nomes. Eu estou falando do prefeito, Davi Almeida, e do deputado federal, Amon Mandel, que ainda não se colocou como candidato a candidato, mas está em todas as pesquisas. Ele e Davi Almeida a gente vê ficando aí entre primeiro e segundo lugar. E dessa vez, nessa última pesquisa mais recente que aconteceu aí na primeira semana de dezembro, o que revela pra gente é que Amon Mandel e Davi Almeida aparecem empatados. E é um empate assim, enquanto Davi aparece com 34,6, Amon aparece com 30,16. Isso para estimulado, ou seja, aquela que chega lá com a pessoa a ser entrevistada e pergunta, esses nomes, qual você prefere?
E o terceiro lugar fica bem distante. O terceiro lugar vai para Coronel Menezes, que fica com 5,46. Então tem uma estrada para percorrer aí, mas a gente ainda está há 8 meses da eleição e já tem uma série de pesquisas. Acho isso tão inusitado que a gente já falou de um monte. E tem chão para correr, então não dá para subestimar ninguém. Logo depois de Coronel Menezes aparece o deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, com 5,3, e depois Alberto Neto com 5,14. Alberto Neto que está naquela situação com Coronel Menezes, que são do mesmo partido, mas ao mesmo tempo não se dão nada bem. Há um risco aí de Menezes ir para outro partido, enfim. Por enquanto, o cenário é esse, Amon e Davi ficando cada vez mais próximos. Emoções aí, né, para 24. Vamos lá, Carlão. Olha só, vereadores se desentenderam na Câmara Municipal. Qual o motivo do fight, da briga? Menino, te falar. O Wallace Oliveira, vereador, ele teve um movimento, assim, de que os vereadores começaram a falar mal da saúde do governo. E aí a gente precisa trazer um bastidor de como estão os vereadores, porque a gente sabe que os vereadores racharam, né? Tem um lado que tá com a Prefeitura de Manaus, que tá com o prefeito, esse lado que permitiu a prefeitura aprovar, por exemplo, o empréstimo de 600 milhões, e tem um outro lado que rachou com a prefeitura, que não tá mais com ele, e abraça o Wilson Lima, Roberto Cidade, ou esse outro grupo. Então, esse grupo da base se manifestou criticando ali a saúde, e lembra de um tempo em que o vereador Carpe foi a uma maternidade, fez toda ali uma confusão, enfim, virou destaque. Aí ele falou, olha só, eu queria ver o vereador aqui fazer o que fez na maternidade, fazer também no estadual, enfim. E aí essa briga rendeu que a resposta foi, pronto, se agora a gente tem que ser vereador e também tem que ser deputado estadual, então fecha a Assembleia que não tem por que ter deputado estadual. Aí teve esse desentendimentozinho, mas pra gente não importa exatamente o desentendimento, mas o que ele traz pra gente, que é o quanto tá rachado esse grupo pró Davi Almeida e contra Davi Almeida e a favor de Wilson Lima e Roberto Cidade e tudo mais. Então, a Câmara tá fechando, né? Essa semana tá acabando. Vão votar LOA e aí fecha. Não fecha pra sempre, tá? Não precisa comemorar ainda. É só uma questão de que o ano tá acabando mesmo. E aí, essa rixa entre esses dois grupos tá muito forte. Ou seja, vai entrar 2024 assim, né? Assim, rachado aí, Câmara, coisa que a gente nunca tinha visto antes. Caramba. Nossa, obrigada, Cíntia, pelas informações. Até amanhã. Boa noite. Mix. 18 horas. Esporte. Legal, o giro de esportes com ele, Cid Soares na área. Cid, quais os destaques pra hoje? Pois é, boa noite. Destaque, olha, eu vou começar com uma coisa que não é muito boa não, mas tem que falar, né? Hoje o Sorocaba venceu o Corinthians no futsal por 3-1, sagrando-se aí campeão do estadual de futsal no interior de São Paulo. Mas depois do fim do jogo, as cenas de festa deram lugar à selvageria de integrantes da torcida organizada Gaviões da Fiel. Na metade do jogo, Carlão, os integrantes da Gaviões soltaram sinalizadores e fizeram o jogo ser paralisado por 5 minutos até que a fumaça se dissipasse. Isso já era uma demonstração de que esse jogo não iria acabar bem. E realmente foi isso. Quando a partida chegou ao fim, a torcida do Sorocaba, composta por mulheres e crianças, na maioria, né, claro, comemorava a conquista e os corintianos saíram de trás do gol, foram para cima da torcida que lotava a arquibancada. Sorocabanos demonstraram que não queriam briga, muitos até correram com a aproximação dos Gaviões. E lamentável, a cena assim triste. O presidente do Sorocaba Futsal, né, o Felipe Drummond, desabafou sobre essa cena de selvageria e mandou ofícios para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária, pedindo medidas de segurança. E o Drummond fez também uma reunião com Alexandre Caixeiro, secretário municipal de Segurança Pública de Sorocaba, e reclamou da omissão do poder público e chamou a torcida Gaviões da Fiel de briguentos, covardes e marginais. Deixando essa coisa ruim de lado, olha, o Fluminense se despediu hoje dos seus torcedores viajando para o seu último compromisso de 2023, que é o Mundial de Clubes. O embarque foi agora à noite no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, lá no Rio de Janeiro, pelo terminal de cargas, e o Fluminense viaja rumo a Jeddah, em voo fretado, e tem chegada prevista para as 9h45 de amanhã na Arábia Saudita. E só para encerrar, o autor do gol que garantiu o título estadual inédito do Amazonas nessa temporada, o atacante Luan Santos, seguirá no clube, né? A Onça Pintada divulgou aí a renovação contratual com o jogador por mais um ano hoje à tarde.
E o centroavante é o 5º jogador desse elenco campeão da Série C, garantido aí para 2024. Olha aí, que maravilha. Que tínhamos para hoje. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Até amanhã. Mix. Agora 6h59, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É muito grave a notícia de que o governador do estado nomeou o irmão de um narcotraficante famoso para um alto cargo na segurança pública. A notícia, publicada inicialmente por um site de notícias de Brasília, teve repercussão nacional. E vem logo após a informação de que a mulher de um outro traficante participava de um conselho também no estado. O irmão do narcotraficante estava lotado diretamente na área de inteligência da Polícia do Estado, área por onde circulam todas as informações mais importantes das investigações em andamento, inclusive a dos narcotráficos. O escândalo não teve maiores manifestações na área política. Os parlamentares não se manifestaram. É como se nada tivesse acontecido. A resposta do governo do Amazonas não convenceu. E parece que a coisa vai ficar por isso mesmo. Afinal, já há algum tempo que o Amazonas aparece sempre muito, mas muito mal na área de segurança pública. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.